Esperando a galera chegar. Boa tarde, boa noite já, né, gente? Eu vou ser direto aqui agora pra gente começar. A pauta é rápida. Nós vamos falar aqui rapidinho sobre a questão das eleições. E já vamos trazer aqui a baila, né? Vamos trazer aqui para todo mundo que acompanha nas redes sociais um raio-x dessas eleições. E vamos começar fazendo esse raio-x. Deixa eu tirar esse efeito aqui que tá atrapalhando a visualização para mim e para vocês. Pronto, tá claro pra caramba, né? O STF anulou as condenações de Lula, vamos lá. determinando que o ex-presidente deveria ter sido julgado Compartilhem no Distrito aí, gente. Federal e não em Curitiba. E agora, no começo do ano, o Judiciário declarou que o processo demorou demais e Lula não poderá mais ser julgado. Agora, reflita comigo. Um assassino julgado e condenado não deixa de ser assassino e a vítima também não deixa de estar morta se o acusado desse crime for beneficiado por algum tipo de manobra processual. Olha as falas, um ladrão tá? também não deixa de ser ladrão se após um roubo qualquer ocorrer a prescrição do direito de punir do Estado, que é justamente a perda do tempo que o Estado tem. Vamos lá. Mais uma vez, vamos começar aqui. Eu vou fazer essa live streamando para todo mundo. Vou explicar primeiro aqui. Primeiro eu queria agradecer 15 pessoas na live. Vamos compartilhar para chegar mais gente. Queria agradecer pela última live que eu tinha feito, que foi na questão ainda do governo Lula, mas eu queria começar desmentindo os bolsonaristas aqui do meu estado, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Quando a gente vai olhar muitas vezes quem são os bolsonaristas que estão no nosso estado, esse que está falando aqui é o delegado Fábio Costa, tá? Esse que está falando aqui para vocês é o delegado Fábio Costa. Eu vou fazer uma análise passo a passo do que ele está falando e vou abrir daqui a pouco a live nas outras plataformas. Prestem bem atenção que eu vou abrir e vou comentando passo a passo o que ele está falando. Compartilhem a live, compartilhem para que mais pessoas possam ver e mais uma vez, meu muito obrigado. Falo do Porto de Mariel, sim, com certeza. Me dá só 20 minutos que eu falo sobre o Porto de Mariel. Hoje eu vou ficar pouquinho tempo, que o foco não é esse. O foco é desmentir os bolsonaristas que são pré-candidatos ou candidatos a qualquer cargo aqui em Maceió, em Alagoas. Vamos lá. Vou tirar o microfone aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Conseguem ouvir bem? Conseguem ouvir bem? Dá um ok aí, por favor, quem está aí olhando, quem está assistindo. Vamos lá. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou abrir para as outras plataformas também, mas eu queria muito ouvir vocês aqui. Vê só, rapidinho. O delegado Fábio Costa, assim como o deputado Cabo Bebeto, Fábio Costa é vereador aqui por Maceió, é delegado de polícia. E ele cometeu uma série de erros, ele cometeu uma série de incoerências do ponto de vista jurídico. E aí eu quero mostrar a vocês as incoerências, eu quero que vocês possam passar a citar uma a uma. Compartilhem para que as pessoas não possam votar no deputado, no pré-candidato a deputado Fábio Costa, a deputado federal. Acho que ele quer sair a deputado federal, né? E aí em 2024 a gente faz um trabalho na Câmara legal e vamos tentar aí fazer um poder do povo, um poder popular. Espero sim ser o vereador de Lula aqui em 2024, aqui em Maceió, com certeza. Vamos ao vídeo. Lula ficou preso pouco mais de 1 ano e meio, mas foi libertado em novembro de 2019 após o STF mudar de entendimento e passar a proibir a prisão antes do trânsito em julgado. Primeiro erro que ele comete aí. Se a galera coloca que Lula foi preso e foi liberado após o STF mudar o entendimento, não houve mudança no entendimento. Só é considerado condenado depois de julgado, condenado e liberado o acórdão, né?
quando já tem a decisão chamada de transitado e julgado. Ele, como delegado de polícia, deve saber muito bem disso, mas ele prefere sustentar a narrativa de que foi uma manobra do STF. Depois disso, em 2021, o STF anulou as condenações de Lula, determinando que o ex-presidente deveria ter sido julgado no Distrito Federal e não em Curitiba. E agora, segundo o erro que ele faz aí, ele diz que o STF anulou porque deveria ter sido julgado no Distrito Federal e não em Curitiba. Não é só por isso e nem por conta disso. O processo nasce com vícios. No começo, tem vícios no meio, tem vício na fase dos embargos de declaração e tem vício no fim. O advogado Cristiano Zanin, advogado do PT, por diversas vezes, por inúmeras vezes, fala que Sérgio Moro não era o juiz natural do processo. Porém, a necessidade de bolsonaristas como o Fábio Costa é de não entender. Eles entendem, a gente está falando de um delegado de polícia, mas que prefere abraçar aí a melhor maneira de inventar, a boa e velha mentira. Isso me preocupa, porque um operador da lei que não conhece o direito, ou porque muitas vezes desconhece do direito. Vamos lá. Não conhece ou finge não conhecer, né? No começo do ano, o judiciário declarou que o processo demorou demais e Lula não poderá mais ser julgado. Agora, reflita comigo. Um assassino julgado e condenado não deixa de ser assassino e a vítima também não deixa de estar morta se o acusado... Isso no direito a gente chama de teoria punitivista. O que é que acontece? Ele só consegue enxergar direito na esfera penal, né? Ele só enxerga que um assassino não deixa de ser assassino, e aí acontece uma equiparação no discurso, que uma vítima não deixa de ser vítima, e aí a gente pergunta, quais são os crimes imputados ao ex-presidente Lula? Se a gente perguntar ao delegado Fábio Costa, ele não vai saber responder. Tudo dele é na base da truculência, é na base da ameaça, do grito. Eu já recebi grito dele e gritei de volta, e a hora que ele quiser gritar, eu vou gritar de volta, para que não haja esse tipo de conversa. Mas, infelizmente, ele tem esse simplismo no discurso, né? De falar somente da vítima, do agressor. Ele não observa que os crimes foram cometidos por pessoas próximas ao ex-presidente Lula. Quando a gente fala do Queiroz, quando a gente fala da rachadinha, quando a gente fala muitas vezes aí dos 84 mil, a galera acaba colocando isso. Exatamente. Então, vamos lá. Compartilha a live também, por favor, Chardovalli. O acusado desse crime for beneficiado por algum tipo de manobra processual. Um ladrão também não deixa de ser ladrão se após um roubo... Aí a gente vê mais um erro. O delegado Fábio Costa, faço questão de dizer, ele está imputando aqui ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva crime. Um ladrão não deixa de ser ladrão. Então, se ele está muitas vezes aí com a ciência de que o ex-presidente Lula cometeu os crimes, ele tem que apresentar as provas. E aí daqui a pouco eu vou entrar na parte técnica para provar como a direita aqui em Alagoas ela é falha e ela tem tipo de pessoa como o delegado Fábio Costa. Qualquer ocorrer a prescrição do direito de punir do Estado, que é justamente a perda do tempo que o Estado tem para... O Estado tinha direito de recorrer através da Procuradoria-Geral, através dos órgãos competentes, através do Ministério Público. O Estado tinha direito de recorrer durante todo o processo. Muito me espanta que um operador do direito, ou melhor, que um operador da lei, desconheça tanto do seu próprio trabalho. Desconheça tanto. Quer dizer que o Estado em momento algum se manifestou. Vamos pegar como exemplo o caso Adélio. No caso Adélio, o presidente Bolsonaro, que era a parte ofendida, tinha direito de continuar com as investigações, de pedir, de insistir, mas não quis continuar. Por quê? Porque, infelizmente, o direito no Brasil vem se tornando uma arma política, uma questão política e não jurídica. As ciências jurídicas no Brasil estão sendo politizadas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Conseguir punir o indivíduo por algum crime praticado. Eu falo isso porque foi exatamente o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Ele não foi declarado inocente pela justiça. O que houve, na verdade, foi uma decisão do STF afirmando que a Justiça Federal de Curitiba
era incompetente para julgar Lula. O julgamento dele deveria, segundo o STF, ser reiniciado no Distrito Federal. Isso não é verdade. O STF não diz que o julgamento deveria ser iniciado na segunda vara, porque existe a questão também ali da parcialidade do juiz Sérgio Moro. Um dos motivos para a anulação é a parcialidade. Quando Sérgio Moro é considerado um juiz parcial, todo o processo, todas as peças, a peça processual, toda estrutura cai por terra. Então, se quisesse iniciar um processo contra o ex-presidente Lula, teria que ser iniciado na fase primária do processo, coleta de provas, oitivas, tudo isso. Mas por conta da burocracia processual e também pelo fato de Lula ter mais de 70 anos... Aqui, o vereador que acumula duas funções, tá? Nessa hora não é brecha na justiça, não. Nessa hora ele sabe usar o direito a favor dele. Recebe como delegado e recebe como vereador, tem as duas funções. Mas isso está previsto na lei. Mas aí quando a gente questiona, não, mas eu tenho direito. Mas questionar o Estatuto do Idoso, alegando que o presidente Lula, na época do processo, tinha mais de 70 anos, isso não é, isso praticamente é uma manobra. Ou seja, o pré-candidato a deputado federal, Fábio Costa, usa o direito a seu bel prazer. Ele não tem um respaldo para poder falar, fala as coisas de achismo, e a gente está aqui agora, já que eles não vêm para o debate, a gente está continuando expondo aqui. O vídeo é de natureza pública, logo ele não pode dar strike no vídeo. Acabou sendo mais uma vez beneficiado pela lei e o Estado não tem mais o direito de processá-lo pelos fatos que ficaram conhecidos em todo o território nacional. Veja bem, são 25 bilhões de reais desviados através de esquemas de corrupção dos governos petistas que... Mais uma vez, o delegado Fábio Costa, ele tira os argumentos de uma caixinha mística, misteriosa, secreta, que só ele tem. E quando nós perguntamos 25 milhões, ele esqueceu de falar que o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e os procuradores que estavam junto na Operação Lava Jato receberam um boleto já para pagar. Receberam um boleto para pagar dos desmandos que fizeram em relação à Lava Jato. Ele esqueceu de dizer também que muitos acordos de delação premiada já eram confissões de culpa, onde o próprio Sérgio Moro dizia: a gente consegue flexibilizar a pena desde que o condenado ao final do processo seja Lula. Então esse processo nunca foi um processo jurídico, ele foi um processo de natureza política. Já retornaram aos cofres públicos. Tudo isso fruto de um esquema de corrupção real, que ninguém consegue negar que existe. Eu queria que o delegado Fábio Costa também conseguisse negar os 89 mil encontrados lá com Queiroz e a Michele Bolsonaro. Queria que fosse também possível negar o indiciamento do presidente da República pela questão da CPI, da CPI das vacinas, da CPI da pandemia. Eu queria que fosse também agora impossível de negar o esquema de corrupção do MEC. Eu queria que fosse impossível de negar também o esquema das madeireiras, esquema esse que gerou duas mortes recentes agora, a do Dom e a do Bruno. Dom, um jornalista esse inglês, que quando foi lá fazer as perguntas a Bolsonaro, foi recebido com rispidez. Então, assim, é uma memória muito seletiva da direita brasileira. Eles escolhem o que eles querem falar e nós vamos aqui agora desmentir todas as narrativas apresentadas por essas pessoas. De quebra, o STF ainda liberou o ex-detento para disputar a eleição do mais alto posto da nação, que é de... Queiroz está com seus direitos também devolvidos. Daniel Silveira não teve até agora seus direitos retirados. Quer dizer, o que aconteceu com Lula serviu inclusive de medida jurisprudencial para que outras pessoas pudessem ser beneficiadas. Eu não vejo o delegado Fábio Costa falando sobre isso. Presidente da República. Eu já cansei de ver bandidos que cometem crimes e depois estão nas ruas por se beneficiarem das falhas da lei. Isso é um erro primário de quem estuda direito. Seja você um estudante livre de direito, só quer estudar ciências jurídicas para poder aprender, seja você um graduando ou seja você um concurseiro. Justiça não tem falha, justiça tem operacionalidade.
Quando a gente diz que a justiça tem falhas ou brechas, a gente admite que o nosso trabalho também é falho. Se eu disser, mas a educação tem falhas, ela não tem falhas. Ela tem aplicabilidade em processos. Na educação privada, eu tenho os recursos, logo eu apresento resultados. Na educação pública, eu não tenho os recursos, logo eu tenho maior dificuldade em apresentar os resultados. No direito, quando eu falo da questão da busca por bons representantes, e aí o direito de representação, de assessoria, ele é dado a quem consegue ter mais recursos, isso ocorre. Já com o caso das ciências jurídicas e a advocacia, no que diz respeito às ciências jurídicas, do ponto de vista criminal, quem não tem acesso hoje vai padecer sobre o direito público. Vai padecer sobre a representação pública. Vai precisar de defensoria, vai precisar muitas vezes, isso por incrível que pareça, não é um processo que gera falhas na lei. Não existem falhas, existe operacionalidade e não operacionalidade da lei. Tem bandido com longas fichas de antecedentes criminais. Boa, muito bom ele falar disso. Tem bandido com longas fichas de antecedentes criminais. O presidente Bolsonaro, só durante a pandemia, conseguiu colocar 9 acusações nas costas. 9 por conta de uma CPI. Mas aí a direita tenta fazer o quê? Descredibilizar a CPI, tenta descredibilizar a CPI, para que a CPI perca espaço, para que a CPI perca voz, perca vez. Compartilhem esse vídeo quando ele for lá para o YouTube, para que a gente possa ter muitas vezes contato com todo mundo, para que a gente possa fazer esses debates, para que a gente possa realmente tirar votos da direita. Isso é democrático. Fizeram isso comigo em 2020 e eu estou apenas dando troco. Não utilizei palavras ofensivas ao candidato Fábio Costa, não utilizei nada do jargão político, colocando ele como fascista, nazista, nada do tipo. Apenas estou apresentando os erros presentes, latentes, na fala dele. Uma fala que tem muita paixão e pouco objeto jurídico. Estão praticando crimes cada vez piores e fazendo ainda novas vítimas. Com Lula e seus cúmplices, a situação... Mais uma vez ele comete aí o ato de imputação de crime. Ele diz com Lula e seus cúmplices. Então o que é que a gente pode falar muitas vezes do esquema, inclusive onde se envolve prefeitos da capital que têm filhos vereadores aqui, num esquema onde um kit de robótica que custaria 300, 400 reais é vendido por quase 4 mil numa escola que nem água encanada tem. Isso na gestão Bolsonaro. Então eu posso dizer que o prefeito e esse suposto vereador também seriam cúmplices de Bolsonaro? Creio eu que não. Então é muito fácil quando a direita e a extrema-direita tentam apresentar argumentos, e esses argumentos são tão falhos, são tão pobres na sua construção de lógica, que a gente não tem nem o que rebater, somente rir. Não é e não será diferente. A quadrilha da qual o descondenado faz parte saqueou os cofres públicos. Mais uma vez, eu queria muito entregar esse mesmo vídeo agora aos dirigentes do PT, não só aqui no estado de Alagoas, mas também aos dirigentes do PT no âmbito nacional, para que a gente pudesse colocar que, quando a gente fala que a quadrilha, né, formação de quadrilha, é crime. Se estiverem 4 ou mais, né, concorrendo para ato delituoso, configura a formação de quadrilha. Então, quando ele diz que o ex-presidente e sua quadrilha, mais uma vez ele imputa crime. Então, só mostra o despreparo, o nervosismo do delegado Fábio Costa, que não tem muito a colocar para a gente, não tem muito a acrescentar no processo político. É somente mais um que sabe-se lá Deus como entrou na faculdade de Direito, sabe-se lá Deus como passou no concurso para delegado. Tenho minhas observâncias, é uma pessoa que não tem um comportamento amistoso, nem tão pouco democrático, mas a gente tem que fazer aqui a referência, né? Quando as pessoas elas apresentam um comportamento como esse, é porque não conseguem apresentar propostas para matar a fome do povo, para gerar educação, para gerar emprego, para combater a desigualdade. Aí a saída é sair atacando, é chamar o ex-presidente, o presidente que mais construiu universidades no país, um dos que mais construiu universidades no mundo, aqui no Hemisfério Sul, o presidente que mais elevou a qualidade de vida de um povo, ultrapassando inclusive Nelson Mandela na década de 90. Então, assim, é dessa forma que a gente vai observar. Eu não vou discutir com o delegado Fábio Costa sob o ponto de vista histórico, porque isso é notado aqui na fala dele que ele não tem. Ele usa o senso comum.
Ele é somente mais um João, né? Como a gente diz na educação, é mais um João, mais um homem do povo, que deu a sorte de passar no concurso público para direito. E eu posso falar isso porque a fala dele não tem nenhum embasamento técnico. E quer voltar ao local do crime, porque todos eles sentiram o gosto. Ele fala aqui da fala de Geraldo Alckmin, que Lula quer voltar ao espaço do crime, e aí eu lanço uma pergunta ao delegado Fábio Costa, lanço uma pergunta cordial aqui. Se Fábio Costa tem tanta preocupação com o PT, tanta preocupação com o Partido dos Trabalhadores, tanta preocupação com a esquerda, ele poderia muito bem não fazer campanha. Não precisa se preocupar com Geraldo Alckmin. Deixe que nós, petistas, nós, progressistas, nós do campo da esquerda, nos preocupemos com ele. Não precisa se preocupar. Tá bom? Vá se preocupar aí em tentar oferecer arma para a população, porque não consegue oferecer faculdade. Vá se preocupar em oferecer para a população truculência, porque não consegue oferecer o amor. Vá se preocupar em oferecer para a população, por incrível que pareça, grosseria, porque não consegue oferecer o fino trato com a coisa pública. Você se preocupa com isso, que a gente se preocupa em eleger Lula e Alckmin no primeiro turno. Certo? Vamos lá. Da impunidade. E se voltarem ao poder, serão ainda piores. Aqui ele faz realmente aquele apelo, aquele alardio, né? Se voltarem, serão piores. Existe alguém que é pior do que Jair Messias Bolsonaro nesse cenário? Essa é a pergunta que eu faço. Alguém que disse que não se juntaria ao Centrão e se juntou ao Centrão. Existe alguém que não se juntaria muitas vezes aí com outras bases e acabou se juntando? Existe alguém que disse que a solução muitas vezes era privatizar, e agora eu vou usar uma máxima liberal. Paulo Guedes disse que conseguiria R$1 trilhão vendendo imóveis da União que estavam onerosos à União. Pergunte quantos imóveis Paulo Guedes conseguiu vender. E eu sou a favor da venda dos imóveis onerosos a preços populares pela recuperação de capital da União. Claro, tem que acontecer isso. Tem um prédio aqui na minha cidade que ele está muito, muito sucateado. Se ele fosse vender, a galera fica, mas caberia quanto? Ele é um patrimônio da União? Sim, mas ele é um patrimônio oneroso, que atende a sua função social e que não pode nem ser colocado pela questão de estar num centro comercial, ele não pode ser colocado pela questão da moradia. Mas os prédios que atendessem a moradia poderiam ser, sim, usados para reforma urbana, mas, infelizmente, pessoas como o delegado Fábio Costa não entendem isso. Preferem vociferar aqui na internet do que realmente ir para o debate. Sinceramente, eu não sei se o Brasil suportaria outra passagem do PT. E aí eu lanço a pergunta. Sinceramente, eu não sei se o Brasil aguenta mais 15 dias de governo Bolsonaro. Sinceramente, eu não sei se Maceió suporta mais um ano de mandato de um delegado que faz ações pirotécnicas e usou essas ações pirotécnicas para poder simplesmente se projetar na mídia e conseguir o cargo de vereador. Simplesmente, eu não sei. No poder. Bom, galera, era essa análise que eu queria fazer. E aqui eu vou virar agora para mim aqui a câmera. A gente morre de rir, porque é esse tipo de fala que a galera usa. É esse tipo de escopo, né? Falar de política agora todo mundo. E muito me espanta, dá até um certo prazer, mas me espanta quando a gente vê um delegado de polícia usar um senso comum. Ele usa a régua do homem médio do povo, a régua do homem médio do povo no direito, para poder se expressar. Não, porque o ex-presidente e sua quadrilha, ele aprendeu na faculdade de Direito que a gente não pode estar imputando crime. Desde que a falsa comunicação de crime também é um ato criminoso. E aí a gente vê nós vemos essas construções e a gente no começo acha risível, depois a gente acha preocupante. Bom, a gente fez agora essa primeira análise aqui no TikTok e nas redes sociais, Ogro Web TV 082, sobre a fala desesperada do vereador por Maceió e pré-candidato a deputado, acho que federal, Fábio Costa. Engraçado, tá só um dado. Ele foi eleito pelo Partido Socialista Brasileiro. Mas a gente sabe que pessoas como essa não entendem nada de socialismo.
mas foi eleito pelo Partido Socialista Brasileiro. Durmam com esse barulho. Queria deixar aqui meu salve para todo mundo. E é dessa forma, vamos continuar mostrando. Próximo vídeo que eu vou mostrar é de um deputado chamado Cabo Bebeto, tá? Fábio Costa, esse que nós mostramos agora, é vereador. O próximo é do Cabo Bebeto, que foge dos meus debates, que foge da ideia de debater. E eu, para ser sincero agora, tinha um grupo lá que era apoiador deles na visita do Lula que estava querendo debater comigo. Sabia que eu ia fazer live, né? Aí ia ficar, não, venha debater aqui fora. Eu vou fazer o quê? Eu passei 3 anos querendo conversar com vocês. Eu passei mais 2 anos ainda expondo quem era Cabo Bebeto, quem era delegado Fábio Costa, quem é Samir Malta, quem é o prefeito João Henrique Caldas, que votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Eles entendem isso como vingança. Eu não tenho vingança com ninguém. Eu entendo isso como uma reparação histórica com o povo de Maceió. Então, assim, se você tem dúvida de quem é o seu candidato a deputado federal aqui em Maceió, aqui em Alagoas, eu indico que seja um candidato do campo da esquerda, tá? Que seja do campo da esquerda. Eu poderia indicar aqui vários. Eu conheço hoje o trabalho do deputado federal Paulão, conheço o trabalho da deputada federal Tereza Nelma. Os demais deputados, todos os demais deputados, tirando esse, são encostados, não trabalham. Pedro Vilela não trabalha, Severino Pessoa não trabalha. Não trabalham, tá bom? Senadores, Fernando Collor de Mello, que é candidato ao governo aqui de Alagoas, candidatura confirmada pelo PTB de Roberto Jefferson, tá? Que gastou uma fortuna, vou fazer vídeos essa semana, gastou uma fortuna com a questão dos outdoors, com dinheiro público, quer dizer, eu sou o candidato do McDonald's, mas o Collor pode muitas vezes gastar dinheiro público com outdoors, falando que é o candidato 100% Bolsonaro. É engraçado como para uns pode, para outros não, né? Eu não vi ninguém da direita raivosa, inclusive que tem aqui no TikTok falando. Todos mantiveram-se calados. Então, gente, esse foi o primeiro react. Se ficou legal, eu vou soltar ele no YouTube se a gente conseguir pegar a gravação. E espero que vocês tenham gostado. Chegamos a 6.000 curtidas. Queria mais uma vez agradecer pela cobertura que a gente teve lá com o presidente Lula. Foi muito boa a cobertura na vinda do presidente Lula aqui. Foi muito boa a cobertura em Sergipe com o Robertinho. Foi muito boa a cobertura também em outras cidades do Brasil que a galera está colocando aí. E você, se puder, siga as lives de esquerda, apoie a esquerda, apoie contas pequenas da esquerda. A minha conta está crescendo e eu sou muito grato a tudo isso. Minhas redes sociais estão crescendo e eu sou muito grato a tudo isso. Mas se puder, siga, acompanhe, perceba, note, publique, divulgue as redes de esquerda, tá bom? Forte abraço, beijo do ogro e semana que vem, domingo, tem mais um react aí dos pré-candidatos aqui em Alagoas. Até mais.